Presidente, meus cumprimentos ao senhor, a quem nos acompanha de casa, quem nos acompanha do plenário. Eu e a vereadora Andressa conversávamos ontem sobre qual era o tom que nós adotaríamos nessa discussão, vereadora Daiane. E nós decidimos adotar um tom mais ameno, porque é a coisa mais grave que nós vivemos até hoje. E ela é grave ao ponto de colocar a dignidade das pessoas em risco. Então, a nossa opção aqui, vereadora Daiane, é nos colocar à disposição para resolver um problema que nós não temos nada a ver, nós não ajudamos a criar e que eu, particularmente, adverti o secretário Galafassi. Em uma reunião da Comissão de Orçamento dessa Casa Legislativa, eu fiz uma consulta, e obviamente nós temos uma gravação disso, requerendo, vereadora Daiane, que se esclarecesse o modelo de cálculo da aplicação dos 25% em educação a ser adotado pela Secretaria. Que aqui nós podemos ter divergência do que se enquadra e o que não se enquadra. Por exemplo, o gasto com merendeira se enquadra ou não se enquadra? O gasto com transporte se enquadra ou não se enquadra? A verba que é integralmente destinada à educação tem que ser aplicada em 100% ou em 25%? São divergências técnicas e a Constituição não vai apresentar saídas para todas essas divergências técnicas. Vai haver uma formulação de jurisprudência dentro do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul para essas saídas específicas. E ninguém me respondeu naquela época. Eu pedi para que me respondesse por e-mail, também não me responderam, porque não sabiam o que estavam fazendo. Essa é a questão principal. O secretário Galafassi, infelizmente, não sabia o que estava fazendo. Ele não sabia fazer a contabilidade do investimento mínimo. Não sabia fazer o lançamento do investimento mínimo. Não sabia quais verbas poderiam ser enquadradas no investimento mínimo, vereadora Sandra. Falar que o município não investiu o mínimo ou não investiu o mínimo é uma discussão extremamente técnica e as pessoas não vão nem compreender essa discussão. Agora, o município, no meu entender, investiu os 25%, se houver um enquadramento. Não tem nenhum problema em falar isso. Tem que emitir a certidão. A grande questão é a seguinte: se investiu os 25%, investiu muito mal. E mais do que isso, vereadora Sandra, deveria promover investimentos diversos, que promoveu diversos tipos de corte, promoveu diversos tipos de supressão das crianças e, infelizmente, a educação só piorou. A resposta que nós buscamos com esse pedido de informação, obviamente, é o enquadramento jurídico fiscal, é o seguinte: o que é investimento em educação, vereadora Daiane? Comprar giz, eu sei que é investimento em educação. Merenda, eu sei que é investimento em educação. Agora, eu tenho medo de ter algumas surpresas aqui em investimento em educação, no enquadramento dos 25%. A execução orçamentária apontava para mais de 25%. Como é que tem uma execução orçamentária e não tem uma implementação desse orçamento se nós votamos um orçamento aqui? Para que serve a lei do orçamento? Para absolutamente nada, vereadora Sandra? Simplesmente nos pagam para nós ficar fazendo de conta que trabalhamos e o prefeito Adiló faz de conta que governa? O processo do Tribunal de Contas, ele é um processo de agora ou ele é um processo antigo? O município já tinha recebido esse apontamento ou não tinha recebido? Esperou a corda estourar para se defender? Quais são esses impactos na regularidade? Se o município recebe verbas públicas estaduais para manutenção através do SUS gaúcho, por exemplo, vereadora Marisol, vai deixar de receber e a gente continua com esse caos na saúde? E o que mais me interessa é o seguinte: quem é que vai ser responsabilizado por essa bagunça toda? Porque alguém tem que responder, vereadora Daiane. Qualquer coisa que eu faço na minha vida, eu tenho que responder civilmente por isso. Qualquer coisa que o presidente dessa Casa Legislativa faz, tem que responder civilmente por isso. Se o prefeito Adiló tem o apontamento porque ele é o gestor, ele precisa responder por isso. Talvez não numa esfera legislativa, com um processo legislativo, mas numa esfera administrativa ele precisa responder por isso, vereadores. Ele precisa ter imputado a ele uma conduta de mau gestor. Porque o que ele fez, outorgando a chave do cofre da prefeitura a um senhor que, infelizmente, não tinha capacidade técnica para fazer nem a gestão da sua casa, ou de uma bodega, como diria o vereador Rafael Bueno aqui, falou que o Galafassi não conseguiria administrar a bodega,
sobrou para todos e todas nós. E o que mais me preocupa, vereador Lucas, não é quanto investiu, é como investe mal e o que enquadra no investimento. Obrigado, presidente. Próximo inscrito em discussão, vereador